Olá, tudo bem? Eu sou Adilson Sacondo, vou falar um pouquinho sobre o livro Implantodontia Digital, Ciência e Arte, uma das coletâneas do CIOSF. Eu queria apresentar primeiramente os autores, né? Sou eu, o professor Alfredo Micail, o professor Luiz Fernando André, o professor Diego Cli e o professor Danilo Duarte. Queria já de antemão agradecer o convite do professor Danilo para, junto com esses colegas, fazermos o livro. Tá? Então foi um grande desafio para todos nós construirmos essa obra aqui. Bom, o livro, na verdade, o tema foi um tema que, nós, junto com o professor Danilo, sugerimos, que é um tema que está muito, podemos dizer, em moda e atual no momento da odontologia. Então resolvemos escrever esse tipo de livro assim, de uma forma que tenha uma leitura fácil de ler, compreensível e bem ilustrado. Tá? Então o livro é dividido em 6 capítulos, no qual a gente vai fazer um comentário. O primeiro capítulo é a introdução do fluxo digital na implantodontia, tá? Que foi escrito pela Alessandra, pela Tainá, pelo Luiz Fernando André e o professor Micail. Tá? Então eles inicialmente escreveram essa introdução do livro, onde assim, o livro já se baseia em uma série de fluxogramas para o leitor entender exatamente como é que se caminha nesse mundo digital. Como é que nós, dentistas, conseguimos desenvolver isso de uma maneira assim, lógica, racional e previsível. Né? Para muitos de nós, dentistas, parece que o fluxo digital é uma coisa que está muito fora da nossa realidade. E, na verdade, hoje já nossos próprios laboratórios, a grande maioria, já vive esse mundo digital e às vezes até o dentista nem sabe que seus trabalhos são feitos de forma digital. Que o livro também a gente faz esse fluxo de trabalho. Né? Então a gente mostra inicialmente no capítulo inicial sobre como a gente faz desenvolvimento do sistema convencional, né? Onde a gente molda o paciente, faz os modelos de gesso, faz o trabalho de enceramento, e depois a produção seja injetada, seja fundida o trabalho e aí por diante. Então, o segundo fluxograma do capítulo 1, a gente também explica o fluxo digital, o 100% chairside, onde o dentista faz a captura das imagens, essas informações vão via softwares de informação, né, vai pela internet, e o laboratório captura essas imagens e, através de softwares de produção, vai fazer o trabalho protético, dependendo do material que foi escolhido, que pode ser via impressão ou via fresagem. Né? Então, esse é o fluxo que a gente chama de chairside. Né? E a gente tem o fluxo misto, que, na verdade, é o primeiro passo que o dentista faz para entrar no mundo digital, e muitas vezes você nem sabe que você já faz, que é a moldagem convencional, onde a gente usa silicones de moldagem, confecção de modelos em gesso, e isso vai para o laboratório. Quem faz a captura de forma digital aí, através dos seus modelos que você enviou para o laboratório, é o próprio laboratório, através de escaneamentos de modelos. São máquinas que no laboratório tem os scanners de bancada, onde o laboratório começa a fazer essa produção da informação digital. A partir dessa informação digital, o fluxo continua igual ao chairside completo. Então você tem todo um esquema digital da confecção dessas próteses no dia a dia do mundo digital. Né? E aí a gente tem um fluxograma onde a gente mostra todos esses passos, né? O livro mostra de forma bem clara, bem ilustrada, onde a gente faz todos esses passos no dia a dia do dentista que está começando ou está no mundo digital, desde a captura da informação através de forma convencional ou de fluxo 100% digital através de scanners de consultório. Tá? E aí isso é capturado e enviado para o laboratório, e essas informações são feitas para que o laboratório, através de máquinas no laboratório de grande porte, façam as suas fresagens, suas impressões, até o seu trabalho final, né? Até o seu trabalho final, tá? Então, esse mundo a gente divide, né, no mundo convencional, que nós dentistas usamos até hoje, e fluxo digital e fluxo digital misto, tá? Então, o mundo digital, ele divide nessas
3 situações hoje que a gente faz. O mundo digital, a gente fala muito sobre CAD/CAM, né? Na verdade, existe um termo que é usado que é CAI, né? Que é a primeira etapa antes de a gente fazer o CAD/CAM, que é a captura dessas imagens, né? Então, a gente, nesse sistema de informação, a gente captura através de escaneamento no seu consultório, através dos scanners intraorais, ou através do escaneamento dos modelos. A partir disso faz fazer o CAD, que é o desenho da produção dos seus futuros dentes, das suas futuras próteses, e por final a fresagem ou a impressão do trabalho até a confecção final dele, né? Então o livro fala muito isso para que o dentista comece a ambientar nesse mundo digital e tenha essa informação bem clara. Também citamos as formas de linguagem, né? Quando a gente manda essa informação para o laboratório, a linguagem muda um pouquinho. Então, normalmente, o que o dentista manda são arquivos em STL, que são tipos de arquivos que vão para o laboratório, é uma linguagem, e a partir desses STL, a situação de impressão, que é uma parte do fluxo digital que está muito hoje também em moda falando, que tem até um custo assim, um pouco menor do que as próprias fresadoras, né? É uma realidade também muito próxima aos seus consultórios, E aí sim, por fim, a gente tem as coroas fresadas, né? Normalmente elas são fresadas, pode ser monolíticas ou bilaminares, a gente vai comentar isso mais para frente, e depois elas normalmente são maquiadas, né? Aí a gente vai para o capítulo 2, né, que o capítulo 2 é sobre planejamento digital, né? Esse capítulo é muito importante porque foi escrito pelas irmãs Jéssica e Nathalie Zambrana, o Newton Sesma e o Alfredo Micail. O planejamento digital entra um tema muito importante que muitas vezes alguns dentistas um pouco mais antigos, ele tem medo de entrar no fluxo digital por causa de software, manipulação. E no mundo digital existem os planning centers, né? Então a Nathalie e a Jéssica, elas têm um planning center onde elas desenvolvem um centro de planejamento. Como é que seria isso, né? Em vez de você fazer todo o planejamento, se você não tiver tempo, às vezes você não tem tempo de fazer o planejamento ou tem dificuldades, você manda essas informações que você fez no seu consultório a um centro de planejamento, os planning centers. Através dos planning centers, ela vai fazer um planejamento, um desenho do seu trabalho, seja enceramentos, placas, guias cirúrgicos, guias protéticos, provisórios, né? Tudo isso é possível ser feito num centro de treinamento, num planning center, né? E aí a gente mostra todo esse fluxo de trabalho, tá? Onde a gente também é um elemento facilitador para o dentista, para a gente também não ficar amarrado só à tecnologia, não ficar preso à tecnologia. O fluxo digital é muito além do que scanner somente, a aquisição de scanners. A gente tem esses elementos facilitadores como os planning center, justamente também para a gente ajudar no nosso dia a dia, a gente não ficar escravo simplesmente da tecnologia. Então, os centros de planejamento e desenho, eles vêm para ajudar a gente a facilitar e ajudar, somente aqueles que têm mais dificuldade de manipulação de softwares ou também problemas de tempo, né? Porque quando você entra no mundo digital, você também tem o tempo de fazer essa produção. E existe já como os planning centers para fazer a confecção desses trabalhos, né? O planning center, ele faz a captura das imagens também, além do escaneamento da boca do paciente, o planejamento junto com a liberação das radiografias através de DICOM, tá? Então a tomografia vai para o Planning Center junto com o seu escaneamento em STL. E também a gente mostra todo um fluxo de trabalho aqui, mostrando como é que você faz a captura dessas imagens de escaneamento. Então aqui o capítulo mostra passo a passo como você deve fazer esses procedimentos para captura dessas imagens, né? Em seguida, o Planning Center ele faz uma junção, né, de todas essas informações da tomografia e do escaneamento da boca do paciente, onde a partir disso faz-se o futuro planejamento digital, tá? Então é feito dessa forma os sistemas de Planning Center.
E por final, com relação ao planejamento digital, que também é novo, é relativamente novo, é o escaneamento de face. Então, muitos centros de Planning Center já têm o scanner facial, que isso é fantástico para as pessoas que querem fazer um planejamento mais aprimorado do planejamento estético do seu paciente. Então, você consegue ver o rosto, o formato, o sorriso em si e fazer o desenho das suas futuras próteses baseado nesses planejamentos digitais através do escaneamento facial associado ao escaneamento intrabucal e também a tomografia computadorizada. Tá? Bom, aí nós vamos para o terceiro capítulo, né, que foi escrito pelo Rodrigo Cunha e o Kael Cunha. Tá? Eles exatamente falam sobre cirurgia guiada, que é uma cirurgia na implantodontia. Esse tema não é novo, mas agora está cada vez crescendo mais por causa da precisão, da menor invasividade das cirurgias. Tá? Então, um capítulo que eu gosto de comentar, também tudo baseado em fluxograma, de como você faz a captura dessas imagens, através do escaneamento intrabucais, através da tomografia, através dos modelos, e a partir delas a gente faz todo o fluxo de trabalho. Esse capítulo é muito interessante, que é quase uma imersão em cirurgia guiada. Então, para os iniciantes, porque tem menos experiência sobre o assunto, é um capítulo que fala muito passo a passo de como você deve desenvolver esse fluxo de trabalho para o planejamento de uma cirurgia guiada. Tá? A cirurgia guiada, só um esclarecimento, não quer dizer que você vai fazer sempre flapless, sem corte, mas principalmente o melhor posicionamento do implante, o melhor posicionamento da sua futura coroa. A cirurgia guiada, né, e o planejamento guiado, né, planejamento digital, ele vem para melhorar esse padrão de qualidade no dia a dia do cirurgião do implante, do implantodontista, do clínico, sabendo já onde vai ser feita a posição da coroa e o melhor posicionamento do seu implante. Ajuda muito também aqueles pacientes que têm dificuldade de cicatrização, com pacientes com algumas comorbidades, como diabetes, sangramentos muito intensos. A gente, como não faz grandes retalhos, é uma técnica muito favorável a isso. Mas a principal parâmetro da técnica de cirurgia guiada é a precisão da posição do implante. Isso é muito importante. E com relação à coroa. Então isso é fundamental, isso hoje, nos dias de hoje, a gente fazer esses planejamentos. Mesmo que você não tenha ainda grande experiência, o capítulo ele é tão claro nisso que você vai ver que o passo a passo o que o Rodrigo Caio desenvolveu é muito interessante. Eu falo que é uma imersão num capítulo aqui do livro muito importante, muito legal, onde eles mostram todos os casos, é ilustrado com alguns casos clínicos que eles confeccionaram, onde eles fazem isso com bastante primazia aqui. Tá? Então, tem até da forma analógica, da forma mista, da forma digital 100%. Então, o capítulo é baseado em um fluxograma, onde você consegue acompanhar cada passo do seu dia a dia para poder confeccionar essas futuras guias. Né? Então, é um capítulo do livro muito didático, muito claro. Né? Aí ele mostra casos unitários e casos múltiplos, né? Tem uma pequena diferença, no livro é bem claro isso, como se deve desenvolver isso. Tá? E aí mostra o sistema de algumas empresas do sistema guiado. Tá? E aqui, por final, ele mostra um caso clínico realizado e finalizado até o chairside total, onde ele faz a coroa finalizada. E uma parte do capítulo é bem interessante, porque ele tem uma ilustração passo a passo, de como você deve fazer a sequência de fresagens na cirurgia guiada. Então é bem legal esse capítulo do Rodrigo Cunha e do Kael, né, onde a gente mostra passo a passo, bem ilustrado, de como você deve fazer esse caminho do fluxo digital, tá, para as cirurgias guiadas. Tá? E por final ele mostra aqui uma fresagem chairside total de um caso guiado, onde tem um belo caso finalizado aqui com excelência. Tá? Bom, capítulo 4 é sobre estratégias restauradoras na implantodontia digital, sobre seleção de pilares intermediários, a cimentação e dos materiais, desenvolvido pela Ana Filipe,
a Gabriela Sabatini e o Luiz Mesomo, lá de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina. Eles têm uma expertise muito grande sobre esses assuntos, né? Então, assim, esse é um capítulo onde ele mostra toda a sequência de materiais em si, né? De materiais em si. E vou só ressaltar, porque para não ficar muito maçante também, sobre um material específico aqui, que é o PDA, que são os polímeros de alto desempenho, que são os chamados PIC. Então, o PIC, isso na implantodontia, nas próteses sobre implantes, estão meio que em moda, por causa que é um material mais leve, né, um polímero, ele tem uma grande resistência. E a Ana Phillips e seus colaboradores aqui, eles têm um estudo muito aprofundado desses temas, desse tipo de material. Então, vale a pena também ter atento a esse capítulo pela clareza aqui dos tipos de materiais que a gente tem, né, para usar no sistema do fluxo digital, né? Fala de cerâmica, fala de zircônia, fala de metal, cera, PMMA, né? Então a gente tem isso bastante. Aí ela fala também nesse capítulo sobre os tipos de materiais estéticos envolvidos, né? Que são as coroas monolíticas de zircônia, tá? Ou também, que são chamadas as bilaminares, onde a gente faz uma associação de uma base zircônia, uma personalização do componente com base zircônia, e depois uma coroa estética em silicato de lítio, então são as bilaminares, né? Bom, então é um capítulo que mostra todo esse fluxograma, e o final do capítulo fala muito sobre a cimentação, a técnica de cimentação, que assim tem alguns detalhes que precisam ser atentos para fazer a cimentação dessas peças, que pode ser feitas ou no laboratório ou no seu consultório. O importante é saber só se está sendo feito de forma correta, né? Bom, aí o capítulo 5, já finalizando um pouco essa sequência, é o fluxo chairside, o fluxo de consultório, escrito pelo Diego Klee, pelo professor Peixoto e a professora Tarla, né? Tem uma expertise muito grande sobre chairside de consultório. Então, ele já identifica alguns elementos, como são os componentes, tipo como o T-base, né, usados no dia a dia do consultório do pessoal que faz chairside. Os blocos de fresagem, né, para as fresadoras de consultório, né, normalmente elas são de 4 eixos, esses tipos de fresadoras, né, elas não fresam grandes blocos como os de laboratório, para casos um pouco mais menores, né, no seu dia a dia. E aí o fluxograma, ele é desenhado numa etapa passo a passo, desde a sua escolha do componente, escaneamento para mandar para o laboratório, escolha do pilar, escaneamento do pilar, vai essa informação para o computador, que aí no consultório mesmo, e aí ele desenha esse dente e vai para a fresadora final. Tá? E aí finaliza com a coroa feita tudo isso no fluxo dentro do seu consultório, que a gente chama de chairside, né? E aqui um caso clínico ilustrando do Diego, né? Com grande expertise e também excelência aqui, mostrando toda a sequência do caso clínico aqui, num caso de chairside total. Tá? Aí ele mostra também aqui uma sequência de próteses monolíticas e próteses bilaminares, aquelas que onde tem a base zircônia e a cimentação da peça em silicato de lítio por cima, né, finalizando a parte estética. Bom, e por fim, o capítulo 6 é as reabilitações protéticas digitais, o fluxo misto, ou chamado analógico. Foi escrito por mim, pela Franciele Floriani, a Renata Vano, tá? O Flávio Santolin e o Diego Klee. Tá? Ressaltando que a Renata ela é a técnica que tem grande expertise, né, sobre a parte justamente de estética em reabilitações totais, com relação ela foi campeã mundial desse assunto nos Estados Unidos, e o Flávio Santolin ele tem uma expertise muito grande, fluxo de laboratório digital muito intensa. A Flan faz umas pesquisas agora nos Estados Unidos e o Diego é da Federal de Florianópolis. Bom, esse fluxograma talvez seja a primeira etapa, o primeiro passo que o dentista tem acesso ao seu consultório, onde a gente mostra a moldagem convencional, onde a gente molda com siliconas, faz a confecção do modelo de gesso, faz aí o escaneamento, vai para o laboratório, onde o laboratório faz o escaneamento desses modelos de gesso,
através de scanners de bancada ou em lab, e aí sim vai para a mesma sequência, e vai para o computador para fazer o desenho das peças para depois finalizar como se fosse um fluxo de chairside de consultório. Então, o que muda é a primeira informação. No chairside total, a gente faz escaneamento dentro do consultório, né, e essa informação vai para o laboratório pela internet. Ou no segundo caso, a gente faz a moldagem convencional e manda essa informação esse modelo, né, para que seja escaneada essa informação adquirida lá dentro do próprio laboratório. Tá? O segundo fluxograma é um caso de múltiplos também, falando a mesma sequência, onde a gente faz a mesma sequência de moldagem convencional, vazamento de modelos, esses modelos vão para o laboratório para o futuro confecção das peças. E aí uma sequência final de uma prótese feita nessa sequência de fluxo misto, onde é feita uma moldagem analógica e, por fim, escaneamento em lab do laboratório, né, o escaneamento de bancada, e, por fim, feito uma coroa com base zircônia e de silicato por cima, chamados bilaminares, né, e aí finalizamos a sequência. Bom, queria agradecer, gratidão, né, de ter feito junto com esses amigos. A gente, quando começou em 2020 esse projeto, chamei todos e todos se prontificaram com muito agrado. Eu só tenho gratidão a todos eles. A oportunidade do professor Danilo Duarte ter aberto essa oportunidade para mim e para os colegas, e todos os pessoal envolvido, a Napoleão, Quintessência também, que acreditaram no nosso trabalho, né? Deixo aqui meus contatos, tá? Para tirar alguma dúvida, algum esclarecimento sobre o assunto. Muito obrigado. Bom, novamente e em sequência, né, vamos começar agora a passar os questionamentos dos nossos espectadores e ouvintes também, né, ao professor Sacuno, ao professor Alfredo, que também gentilmente e de maneira muito competente contribuíram para a execução do livro Implantodontia, e eu sempre falo com muito cuidado, né? Digital, Ciência e Arte, que na realidade é isso mesmo, né, Alfredo? A implantodontia, especialmente de maneira digital agora, né, professor Sacuno, é uma ciência e é uma arte também. E dentro desse quadro, nós gostaríamos já de passar alguns questionamentos para vocês, de novo informando da nossa limitação de tempo, né? E que aquelas questões que nós não conseguimos responder aqui, nós passaremos a vocês e vocês ficam aí com a obrigação, tá bom, de responder a quem de direito. E já eu vou fazer a primeira pergunta, eu vou começar pelo Sacuno, porque tem alguns colegas nossos já assim um pouco preocupados com a odontologia digital e, particularmente, a implantodontia digital. E aí eles questionam o que eu preciso obrigatoriamente ter para entrar nesse mundo digital, Sacuno? Por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Nilo, pela pergunta. Bom, na verdade, a gente começa o fluxo digital na odontologia de um modo geral. Muitos de nós pensamos, né, Alfredo, que precisa comprar scanner, grandes equipamentos, grandes investimentos. Na verdade, a gente começa, eu falo que estudando sobre o assunto, né, Alfredo, porque a gente não precisa necessariamente ter equipamentos sofisticados inicialmente no nosso consultório. Então, como eu expliquei no último capítulo até, a gente começa fazendo a moldagem analógica, vazando modelos, mandando para o laboratório, e em seguida esse laboratório faz o fluxo digital internamente. Então, muitos de nós, né, às vezes nem conhecem, né, Alfredo, que isso já acontece no dia a dia do cirurgião dentista, né? O colega acaba recebendo próteses que são feitas de maneira digital dentro do laboratório, e ele não tem nem esse conhecimento. Então, a primeira coisa, como o Adilson frisou, é o cara ter o conhecimento de como funciona a confecção da prótese, desse fluxo digital, né, que ele pode ser totalmente dentro do consultório, como a gente chama de chairside, ou fluxo misto, que você escaneia e manda para o laboratório esse arquivo, ou você fazendo a moldagem de maneira digital e enviando isso para o laboratório. Hoje, para o cara começar,
nós recomendaríamos, eu acho que o Adilson vai concordar comigo, ele pode fazer parcerias com os laboratórios de prótese, que acabam por ceder, ou mesmo locar scanner, ou até mesmo centrais de planejamento, né? Já existem planning centers, né, que são centros de planejamento que alugam ou escaneiam ou fazem o serviço de escaneamento também, caso necessário. Na verdade, até o livro foi bastante didático, né, Alfredo, para justamente o colega que não tem grande conhecimento de fluxo, ele vai entender de uma forma bem lógica e clara com o nosso livro aí, né? Os laboratórios de prótese hoje disponibilizam até alguns deles scanner e mandam funcionários altamente treinados, até mesmo com os protocolos de biossegurança, para estar realizando o escaneamento dentro do consultório. Então, acho que, porque a preocupação do colega é assim, vou sair investindo 130, 140 mil reais no scanner, será que eu vou ter esse retorno desse investimento? Então, às vezes, a parceria com o planning center ou com o laboratório Centros radiológicos também tem. Acaba por viabilizar essa entrada no mundo digital, né? Então, a resposta de vocês já complementou uma segunda, né, que veio assim tangenciando esse assunto, né? Mas eu gostaria de reafirmá-la, até porque pode ter surgido alguma dúvida, né? Tem um colega nosso que pergunta assim que obrigatoriamente eu preciso ter o scanner para entrar nesse mundo digital. Evidentemente que vocês, de certa forma, já responderam, mas poderiam reafirmar, porque a questão é recorrente. Na verdade, eu acho que justamente por ser um investimento alto, né, Alfredo, a gente não começa comprando equipamento até sem conhecer. É como se comprasse um carro e não saber usá-lo direito. Tem uma certa curva de aprendizado também. Então, o conselho que eu dou, acho que o Alfredo também deve ser na mesma linha, é você usar de scanning centers, centros de aluguéis, as radiologias, E os checar prêmios, até né? se cabe dentro do seu modelo de negócio, Sim, né? sim. Nós temos que pensar como modelo de negócio e ver se encaixa dentro do seu modelo de negócio, se você vai ter um fluxo de utilização desse scanner de maneira que vai preencher a tua agenda, né? Ver se isso vai encaixar para você ter o retorno necessário para esse investimento. Para né? ser digital, a minha opinião é que você não precisa inicialmente ter esse investimento, não. Eu acho que o entendimento do fluxo digital não está ligado a só ter o scanner, e sim a entender o fluxo, que vai facilitar muito a sua vida no seu dia a dia do seu consultório. Perfeito. Aí vem uma terceira questão, né, que, de certa forma, parece estar tendo até um nexo, elo entre elas, que diz o seguinte, olha, os componentes do fluxo do digital na implantodontia são muito diferentes do que tradicionalmente nós estamos acostumados? Aí vocês fiquem à vontade. Eu acho que eu vou deixar até essa pergunta. O Alfredo é um share-side, né? Eu sou um DI, que são Digital Impression. O Alfredo trabalha mais com share-side. Assim, o conceito é muito parecido, né? É que assim, o termo assim, vou transferir no convencional, né? Quando você transfere o posicionamento tridimensional do implante da boca do paciente para o modelo de gesso, você usa uma peça chamada de transferente, né? E no digital, inicialmente nós começamos utilizando o termo em inglês, que era o scan body, e agora hoje as próprias empresas estão utilizando, as empresas nacionais, transferente digital, análogo digital, ou seja, a ideia é muito parecida, só que em vez de você materializar o procedimento de moldagem, você tem ela de maneira virtual, e os modelos acabam sendo impressos quando necessários, né? Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, e eu acredito que hoje, atualmente, as grandes empresas, né, Danilo, elas já estão com fluxo não só para um item, né, nossas próteses diárias, principalmente sobre implantes, mas com a grande linha, a maioria tem linha completa sobre várias opções de prótese hoje que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Você consegue escanear hoje desde das plataformas diferentes dos implantes ou qualquer tipo de componente que essas empresas venham a fornecer como intermediários para a confecção da prótese. Então, você está tendo hoje uma gama e uma evolução muito grande nesse sentido, e todas essas empresas nacionais de boa qualidade têm buscado a validação desses projetos em softwares internacionais.
né? Isso dá uma segurança na qualidade final do produto. E completando até o que o Alfredo falou, o que é bastante importante é entender qual a grande vantagem do fluxo digital também, Danilo, é sobre a precisão, tempo, né, de trabalho, né? Parece caro, mas economicamente você ganha no fluxo de trabalho, você precisa de menos passos no dia a dia para atender o seu paciente. Então, a satisfação, né, quando a gente olha a cara do paciente que você fez em 2 sessões, o Alfredo costuma fazer até no mesmo dia, né, Alfredo? Ele é chairside, ele escaneia de manhã, né, Alfredo? E à noite. Às vezes, no começo na tarde já entrega, né? A qualidade dos materiais, porque as cerâmicas em forma de bloco, elas não têm bolhas no interior, então acabam tendo mais resistência, mais translucidez. Quer dizer, certamente é um facilitador e provavelmente sem volta, não tem caminho de volta. Eu acho que o que eu sugiro para os colegas é que experimentem o fluxo digital, porque quando você começa a ver que você não precisa passar um carbono na sua peça ou fazer ajustes proximais de contato, porque sua peça não entrou direito, você vai ver que o fluxo veio agregar, e eu acho que, na minha opinião, acho que da Alfredo também é uma realidade daqui para frente presente já, né? Acho que não é um futuro, já é um presente. E como a Dilson disse, é facilitador. Perfeito. E, de novo, pela nossa limitação de tempo, eu vou fazer uma última questão, que eu acho ela muito interessante, ela vem de uma maneira bem simples e bem objetiva, mas eu acho que permeia a maioria dos nossos colegas, né? Ele diz assim, que ele não se considera muito bom, ele usa esse termo, em manipular softwares, né? E, mesmo assim, como eu faria para entrar nesse mundo digital? Será que é necessário o domínio total desse software? Olha, Danilo, eu vou falar até por mim, né, que eu sou de uma geração raiz, né? O Danilo foi meu professor também, e foi uma época que o que era chique era fazer uma reconstrução de amálgama. Então, eu também sou da área da datilografia. Eu também não sou um expert em softwares, né? Talvez eu nem saiba usar meu celular de todas as maneiras. Mas, para isso, eu acho que o mundo digital na odontologia, ele tem assessorias, podemos dizer, que te ajudam a isso. Os planning centers, os centros de planejamento, existe no mundo hoje para justamente ajudá-los a fazer os desenhos das suas próteses, os seus planejamentos digitais, principalmente porque você não tem domínio, né, para cirurgias guiadas e outros procedimentos. O dentista ele tem que entender que ele não precisa desenhar a prótese. Ele precisa escanear o paciente naquela situação que ele moldaria, né? Tanto uma moldagem para planejamento, ou uma moldagem de trabalho para a confecção de um modelo de trabalho para uma posterior prótese. Então, nessas fases, ele vai fazer o escaneamento. Ou ele vai chamar alguém para fazer. Perfeito. Mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Não, eu só queria dizer, além da gratidão de tudo, Danilo, Alfredo, que foi meu parceiro no livro aqui, que, assim, gente, experimente o fluxo digital. Eu acho que é um mundo hoje que é um tema muito atual, e nós vivemos já no mundo digital, né? Nossa vida, de certa forma, é digital. Às vezes a gente não prestou muita atenção. E o mundo da odontologia é um facilitador. É vantajoso você entrar no fluxo digital. Perfeito. Eu também só queria agradecer, mais uma vez, o convite do Adilson de participar do livro, pela coordenação dele. E você, Danilo, por reger esses grupos todos científicos da PCD com maestria. Eu queria agradecer a você também por confiar no nosso trabalho. Nós é que agradecemos a vocês dois, é extensivo a toda a equipe de vocês que competentemente desenvolveram essa obra. Então, nós agradecemos muito obrigado mesmo. E, dando sequência, agora nós vamos apresentar a gravação fala do professor Ide Miguel, do livro de Regeneração Óssea Guiada. Após o que, iniciaremos também os questionamentos com eles aqui no palco.